Terminou o programa, minha avó me ligou. Meu filho, que programa lindo, maravilhoso. Eu falei, puxa, avó, puxa, que energia. Você estava feliz na plateia, estava. Como ela é simpática, a Ivete Sangalo. Pois é, não sei o que lá, papai. Só elogio, só elogio, só elogio. Aí veio a curva. Agora, meu filho, no primeiro bloco, na saída antes do intervalo, você errou a concordância verbal quando você chamou. Eita! Aí eu falei, mas é termo coloquial, para falar com o povão, ó, meu filho, uma coisa eu aprendi, você não tem que ensinar, mas você também não pode desensinar. Fala, moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Vozinho, para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo diferentão, que você está curtindo, que você está gostando. E como você está curtindo e gostando, já aproveita e já curte o vídeo. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal já de cara, já, porque você sabe que hoje tem convidado. Sim, é o nosso lista de chamada, e no nosso lista de chamada sempre tem convidado. Convidado para contar um pouco da história da educação, né? O quanto que esse convidado viveu com a educação até hoje. Então, pessoas, sem mais delongas, vamos lá para o nosso lista de chamada. Para começar, Astrid Fontanelli, Rodrigo Faro, Celso Portiolli, Otaviano Costa. Presente, professor! Fala, Otaviano! Seja bem-vindo ao canal. Tudo bem contigo? Prazer é meu, tudo bem, Noslen? Oi, pessoal. Que bom estar aqui na sua sala de aula, aqui para sou uma fãzão aí da sua história. Que bom. Vamos à aula. Que bom. Vamos lá, vamos bater esse papo. Na verdade, aqui é muito mais do que uma aula, entender um pouquinho como a educação passa pela nossa vida, né? A gente vai então visitar um pouco dessa história sua, Otaviano. E, primeiro, assim, fico muito, muito feliz mesmo de poder trocar essa ideia contigo. Primeiro porque você é um baita comunicador, e a gente vai falar muito sobre isso aqui também, sobre essa sua história de comunicador. E eu, como, de certa forma, sou um pouco comunicador, né? Comunicando educação, também olho muito pra você e me inspiro muito, viu, na sua trajetória. Fico muito feliz de poder estar trocando essa ideia contigo. Mas, pra começar... Eu queria que você contasse pra galera que talvez não te conheça, que eu acho muito difícil, né? Um pouquinho do que você faz na vida, que você já fez. Quem é o Otaviano Costa? Dá um overview assim pra galera. É um baita louco, apaixonado pelo que faz, que sem querer na vida, muito novinho, quando foi para São Paulo, saindo de Cuiabá, para jogar vôlei no Banespa, descobriu a comunicação num tropeção. Uma coisa inusitada que aconteceu ao perder um ônibus do clube que estava levando para o treino. Sem querer, ele encontrou com a rádio Jovem Pan, à época, com 15, 16 anos de idade, e nunca mais saiu da comunicação. Eu me sinto com o mesmo espírito ainda jovem, mesmo aos 48 do segundo tempo, apaixonado pelo que eu faço, como eu disse, sou motivado pela comunicação, pela arte, esse ser artista, acima de tudo, na vocação fundamental de comunicar, de estar em contato com o público, descobriu muito, muito de si através de bons professores. Eu tive incríveis professores na minha vida pessoal, na minha família. Eu venho de uma família de educadores e tive grandes professores na minha vida profissional que me ajudaram a formar. E eu acho que eu aprendi um pouco das lições, mas tomei muitas bombas também. Faz parte da trajetória, É lógico. Bombas. É lógico. Ota, olha só. Então vamos começar já a falar dessa trajetória aí tua. Vamos lá olhar pro Otazinho lá, novinho lá na escola. Que tipo de aluno que era o Ota? Era o aluno engraçadão, brincalhão, conversador, quietinho? Que tipo de aluno era o Ota? Eu era humano, né? Eu era humano futebol clube, ou seja, eu era geografia, eu era história, apaixonado, como até hoje, eu sou um louco pela história. Eu adoro coisas, ler, fazer leituras baseadas em fatos reais, adoro fazer viagens que tenham fatos históricos no roteiro e assim por diante. Então eu sempre fui muito de humanas. Eu gostava de inglês, domino a língua inglesa, francês, falo francês, e assim vou também para outras áreas, como esporte, educação física. Eu fui um ex-atleta, né? Gosto do esporte até hoje. Então era muito disso. Matemática, geografia, matemática, química, biologia era uma perdição. Era uma desgraça. Era uma desgraça. Era aquele 2 e 3 que não sumia do meu mapa, sabe? 2, 3, 4. Ai, meu Deus do céu. E aí, geografia 9. Português, análise sintática, eu era incrível. Professora Jandira. Nossa, tá vendo, você é incrível. Eu vim de um tempo, né? Você também, né, Sim. Em que havia uma professora para tudo, né? Então eu tinha a professora Tereza Lúcia, que dava português e matemática. Falou assim, por que você é um gênio na análise sintática e é um burro na matemática? Brincando comigo. Eu era humano, eu adorava. Eu fazia poesias, eu adorava aula de artes. E eu sempre tive o perfil do
do cara que respeitava o professor ao máximo, mas também quando ele me dava trela, eu bagunçava ao máximo também. Eu era o agitador, eu era o padre da festa de São João, eu era o animador do Grêmio esportivo, eu era o cara que participava de campeonatos, mas eu sempre tinha uma linha de respeito muito grande com meus professores, eu nunca pisava na bola com eles. Show de bola, show de bola. Então você era o cara que se dava bem com a turma toda e com os professores também, né? Provavelmente era o cara que sentava mais pro fundo da sala, assim, não tanto na frente. Ah, muito bom. Era sempre. Perfeito, perfeito. E isso é uma coisa engraçada, porque a maioria dos comunicadores que estão conversando aqui tem esse perfil de ser o cara de se dar bem com todo mundo, conversar com todo mundo e que, apesar de ser o cara conversador, contribuía para a aula e também, quando o professor dá uma trelinha, fazia a brincadeirinha na sala, uma brincadeirinha saudável, obviamente, né? Então, muita gente que eu tenho conversado aqui tem dito isso e acho que é muito característica de quem é da área de humanas, como você falou, né? Porque você é um cara que é artista, né? Você faz várias coisas dentro da área artística e a arte em si, ela é da área mais das humanas mesmo. Então, é muito bacana de ver que as coisas são muito parecidas para pessoas que têm essa mesma qualidade da comunicação. Você comentou agora há pouco, Otto, que você tem pessoas na família que são professores, né? Sim. Então, assim, quem são essas pessoas? Que disciplina que eles lecionavam? E, mais uma coisa, essas pessoas tinham uma pressão maior para você ser um bom aluno ou não? A grande referência de educação na nossa família, do lado da minha mãe especificamente, a família materna, era a minha avó, professora Edna, a famosa professora Edna. A minha avó, em Mato Grosso, em Cuiabá, desde muito cedo entendeu-se como uma professora da vida de muitas pessoas. Ela foi professora de francês, línguas, fundou a banca de letras da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, fazia parte do Conselho Regional de Educação de Mato Grosso e durante 11, 12 anos ela foi diretora-geral da ETF, Escola Técnica Federal de Mato Grosso, numa época em que a ETF, uma escola pública, era a mais desejada dos alunos com ou sem condições financeiras, pois ela era de um primor educacional incrível. E a minha avó sempre foi muito rigorosa e, ao mesmo tempo, muito amorosa. Ela sempre teve essa balança muito equilibrada na vida dela. E minha avó foi uma pessoa fundamental na vida de milhares de pessoas que passaram durante esses 12 anos, e famílias, né, diretas e indiretas, que tiveram sob a tutela dela transformações das suas vidas, né? Eu até me recordo do momento em que, quando ela faleceu, eu estava em São Paulo, sozinho com ela, com a minha família. A gente estava num núcleo muito, muito pequeno. Minha avó sempre foi muito dedicada aos outros, né? Aos terceiros, pessoas desconhecidas. Ela era muito benevolente, ela fazia ações beneficentes, participava da vida de pessoas muito comuns, ribeirinhas lá de Cuiabá, para ajudar em momentos... Que legal. Quando ela faleceu, me deu uma sensação muito estranha, que eu falei assim, puxa, tudo que minha avó fez é isso que ela merece, esse momento triste só entre nós em São Paulo? Até me questionei muito sobre isso, dessa coisa de querer fazer muito bem, não importando a quem. E aí, quando eu cheguei em Cuiabá, já com ela, no caixão, a gente sabia que a ETF havia decretado 3 dias de luta oficial. E legal. Não só isso, quando a gente entrou com o caixão no anfiteatro, com o corpo dela, para ser velada, né? Quando a gente abriu a porta do anfiteatro, eu me emociono só de lembrar, estava lotado de pessoas, de alunos da nova e da antiga geração. E aí eu entendi o tamanho da professora na vida dela e também na minha. E aí fez tudo sentido. Pessoas e mais pessoas batendo palma para minha avó. E quando eu fui passando pelo corredor, minha avó, que sempre foi uma mulher muito forte, no momento que não se falava de empoderamento, minha avó já era poderosa, num círculo de muitos homens, e ela se impôs com uma elegância sempre muito bonita de ver, de se apreciar, falava com uma eloquência, com uma inteligência, um conhecimento amplo, gigantesco, humano e acadêmico. E aí, quando ela subiu e botamos o corpo dela no meio do palco, foi uma coisa linda, todo mundo olhando para ela, e quando abriram os microfones, que as pessoas queriam falar, começaram os relatos da professora Edna na vida das pessoas, de que a professora fez isso, me ensinou. Caramba, foi uma aula de humanidade que eu recebi, a família inteira recebeu ali, e sob emoção, porque pessoas de 50, 60 anos de idade, como jovens alunos que viveram sob influência dela, da transformação que ela causou na vida. E aí minha avó foi a grande professora da minha vida, nunca exerceu uma pressão de você não sei o que lá, não, sempre teve tinha uma régua e uma regra.
De uma firmeza, mas com muito amor, né? Uma firmeza com amor. Sim, entrar na ITF já era de um valor incrível para você, e você tinha que fazer por merecer. Era gratuito, então você gerava responsabilidade, porque você faltava aula se você quisesse, você matava a aula se você quisesse e ninguém te cobrava por isso. É problema seu. Nós estamos oferecendo o melhor que a gente pode. Agora, se você vai assistir a aula ou não, se você vai ficar jogando ping-pong ou não, se você vai ficar lá na quadra jogando vôlei, o problema é seu. Responsabilidade é sua. Isso gerava uma sensação de pertencimento muito legal. Então, minha avó, professora, minha tia Tuca, professora de biologia, irmã da minha mãe, meu pai foi professor de topografia, meu tio Luciano, irmão da minha avó, Márcia, eu tenho bacharéis na família que foram professores. Então, é legal que todo esse processo educacional, da educação como princípio de vida e base de tudo, sempre teve muito no nosso dia a dia. E tem uma passagem que eu vou contar da minha avó, que minha avó... Conta. Eu já como artista... É muito engraçado como minha avó fazia as pequenas lições de vida comigo. Vou dar um exemplo, acontecia muitas vezes, mas teve um que foi inesquecível. O programa da Ivete Sangalo comigo no meu programa O Positivo, das 8 às 10 da noite. Eu lembro. Ivete Sangalo... você é velho que nem eu, né? Quem fala que assiste O Positivo é velho. Aí só sei que... Programa lindo, eu apresentei Ivete, uma audiência maravilhosa, uma energia boa, vibe, papapá, terminou o programa, minha avó me ligou, meu filho, que programa lindo, maravilhoso. Eu falei, puxa, avó, puxa, que energia, você estava feliz na plateia, como ela é simpática, a Ivete Sangalo, pois é, não sei o que lá, papapá, só elogio. Aí veio a curva, agora, meu filho, no primeiro bloco, na saída antes do intervalo, você errou a concordância verbal, quando você chamou... Eita! Aí eu falei, mas é termo coloquial, para falar com o povo, meu filho, uma coisa eu aprendi, você não tem que ensinar, mas você também não pode desensinar. Você não pode... Aí ela sempre vinha, ela sempre ia trazendo uma coisinha ou outra na colaboração, no processo colaborativo da minha transformação como figura artística também. E assim que... Tem até uma avenida hoje em Cuiabá que se chama Avenida Professora Edna Afro. Olha que bacana. Pô, e é muito bacana quando a gente vê professores sendo homenageados na sua região ou até mesmo em âmbito nacional, porque a gente sabe o quanto que os professores têm esse desprestígio na sociedade. E quando a gente vê alguém como a sua avó sendo prestigiada, é muito importante também de frisar e de falar para as pessoas, olha, conheçam a história desse professor e valorize o professor que está na sua frente, está do seu lado, que está trabalhando também. Então é muito bacana isso que você contou e dá para ver no seu olhar, na maneira como você fala, do orgulho que você tem por ter tido essa avó professora do jeito que ela era, do jeito que ela foi e o legado que ela deixou na sua família. Então é muito bacana de ver isso, Otto, é muito legal e muito obrigado pelo testemunho, por compartilhar com a gente aqui, porque tem muita gente que às vezes está aqui assistindo e não tem esse olhar para o seu professor, né? E que vale muito a pena frisar isso, olha para o seu professor, valorize o professor, assim como o Otto valoriza, não é só porque era sua avó, né, mas porque ela era uma grande professora de vida, né? Não só das matérias que ela lecionava, mas também da vida, isso é muito importante. E uma coisa que eu sempre guardo com respeito, eu guardo na minha memória os bons e maus professores, maus no sentido de matérias que eu ia mal mesmo, que não tinha jeito. A gente criava um elo, seja ele qual for, que me faz pensar a respeito sempre. Eu não guardo com desprezo, nem com menosprezo, nem com raiva, nem com achava ele ruim, nada. Era simplesmente uma matéria que eu não ia bem, mas eu guardo o nome de todos os professores. O Xixi de física, que eu não ia bem nunca de física. O professor Leme de matemática, que sempre era. Eu guardava e com respeito, mesmo não indo bem nas matérias, eu sempre guardei com muito respeito. Show de bola, show de bola. Então, olha só, você acabou de comentar uma coisa muito bacana. Você falou assim, olha, minha avó veio me cobrar um erro de concordância que eu tive ali no final do primeiro bloco e tal. E isso é uma coisa que tá na minha conversa aqui pra frente, mas acho que vale a gente já levantar essa bola aqui. Lá atrás, quando você estava no O Positivo, né, você tinha uma maneira de trabalhar com a linguagem, uma forma de se aproximar do público. Foi passando o tempo, você foi fazendo outras coisas, desde rádio, TV, um monte de coisa, foi fazendo esse processo e hoje, agora está trabalhando com o YouTube também. Né? A linguagem que você tinha lá no O Positivo para a linguagem de hoje, você teve muita transformação, você adaptou muita coisa, como que foi esse processo? Você consegue lembrar disso ou não? Consigo. Acho que o primeiro passo na minha comunicação como um apresentador nacional, ou seja, quando eu saí de Cuiabá e entendi que eu estava me comunicando agora com todo tipo de gente, com todas as regiões, eu descobri que assim, eu não podia falar que nem um cuiabano, com meu sotaque cuiabano, que era muito característico, etc e tal, não por não gostar, não por achar ruim, nada disso. É porque eu precisava transformar essa comunicação de ampliar seu alcance.
Isso é o entendimento, e não me tornar um regionalíssimo. E aí isso sempre foi uma matriz para mim, para comunicar. Eu sempre tentei aplicar. Às vezes você vê fazendo um R carioca, um R paulista, um R do interiorzão, aí você tem um R muito regionalíssimo de Cuiabá. Eu sempre tive muito atento a isso para que eu me tornasse uma figura muito híbrida, muito possível. As pessoas não sabiam, às vezes, se eu era de São Paulo, se eu era do Rio, do interior, se eu era do Sul. E sou neto de gaúcho também, viu? Sou paterno, então podia estar falando agora contigo assim, né, tia? Sei lá, né? Você é do Sul, né? Do legal? Sou do Sul, sou de Curitiba. Você é de Curitiba, então, pois é. Aí eu comecei com esse passo inicial, que era primeiro deixar minha comunicação muito ampla. Então já comecei a pensar nisso. E aí, com o andar da carruagem e com a diversidade de plataformas e formas de comunicação, eu também entendi que havia alguns setups, vamos chamar assim, para cada lugar de conversa, né? É claro que numa rádio, dependendo da rádio, você vai fazer aquilo que pertence ao DNA dela, né? Uma coisa mais popular. É mais conversa, é mais tete-a-tete, é mais calmo, é uma coisa um pouco menos voltaica, é um pouco mais aqui no pezinho do ouvido, o microfone capta a sua respiração, é emoção pura. Mas em compensação tem rádios que enlouquecem, né? Que pedem que você trabalhe o tempo todo assim, rápido, ZYD 805, Rádio Pan-Americana, professor Moslem, aqui com você. Tem essa rádio, que nem a Transamérica. Houve uma época, a Rádio Transamérica era isso. Transamérica número 1 de São Paulo, pra você, rádio... música pra você. Parecia que tava narrando um jogo de futebol, né? Caraca! Tá parecendo o WhatsApp dos tempos atuais, que o pessoal pediu pra acelerar mais ainda. 2 vezes. O povo tá ficando frenético, louco. Aí... você vai para a TV aberta e aí é a mesma coisa, né? Você vai entender no organismo. O video show, por exemplo, que era uma conversa diária com a pessoa de casa, era o mesmo entendimento do rádio, de certa maneira. Era eu conversando com as pessoas em casa. Metaforicamente, é como se eu estivesse sentado no sofá ali ao lado deles. E a gente estava assistindo a mesma TV. Então, eu não podia fazer uma conversa desse jeito aqui com eles. Eu tinha que conversar e também entendendo qual era o público, né? É quando você leva a comunicação para o target certo, com a forma certa, você atinge, você leva a mensagem. Então, eu sempre tentei buscar isso. No YouTube também, agora, nessa minha reinvenção, eu também entendi que é mais conversa do que outra coisa. No UOL também, com o meu programa agora também, é uma conversa que mescla um pouco da TV com a linguagem da internet. E tem uma característica final, só para você entender, eu como comunicador, que eu nunca adotei, foi jargões, bordões, melhor dizendo. Bordões. Eu nunca tive. Loucura, 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 mais do que nunca, bicho. Nunca tive. Vai pra lá, vai pra lá. Eu nunca tive, porque eu sempre, meio que provocado até aqueles princípios que minha avó me passou, eu sempre quis ser amplo. Eu sempre gostei de praticar, por exemplo, ida e volta de break, eu sempre gostava de fazer de maneiras diferentes. Testar novas palavras, testar novas gramáticas e assim por diante. Eu nunca me prendi para não ficar blocado e não conseguir sair desse lugar. Show de bola, show de bola. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre isso, tá? Só queria dar essa pincelada pra gente já poder deixar vivo na nossa cabecinha essa nossa conversa. Tá. Bom, beleza. O Otaviano veio, estudou, já entendi que a maior educadora da vida do Otaviano é a sua avó, então isso é muito fato, é notório, maravilha. E aí o Otaviano chegou lá no ensino médio e foi fazer universidade, não foi. O Otaviano decidiu fazer alguma faculdade ou não fez só um estudo informal, porque muitas vezes acontece isso, né? A pessoa tá no meio, começa a trabalhar mais cedo, durante o ensino médio mesmo, já foi trabalhar, sei lá, na rádio, aí se encantou com a comunicação e faz mais um estudo informal do que o formal, né? Mas, e aí? Qual foi esse processo do Otaviano? Saiu do ensino médio, foi para a universidade? Já estava trabalhando na época do ensino médio? Não. Foi esse momento do vôlei ali que despertou e aí já encaminhou para a rádio? Como que foi esse processo de transição aí? Eu dei sorte e azar, professor, porque quando eu comecei a trabalhar eu tinha só 16, 17 anos, né? E aí eu dei sorte de estar trabalhando nos maiores veículos. Eu dei sorte de estar começando na maior FM do Brasil, e de repente eu estava na segunda emissora do país, que foi meu primeiro emprego em TV, que era o SBT, e de repente eu estava trabalhando e eu não podia perder essas oportunidades, né? Que aconteceram de uma maneira muito sortuda, mas provocadas por atos de coragem minha, de cara de pau, que eu fui lá lutar para arranjar minha vaga. E eu não podia desperdiçar. E aí isso foi evoluindo. De repente eu estava na MTV, aí eu estava na Globo, e assim nunca mais parei de trabalhar. Nunca saí dos grandes players, jogando com os grandes players. Sim. E aí vem aquela balança da vida, né? É preciso estudar para me preparar para chegar onde eu cheguei. Mas eu já cheguei sem ter que estudar e estou me preparando, porque ao mesmo tempo é um processo, é um ritual. Sim. Tô aqui agora. Eterno. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu estava todo truncado já, estava todo desfigurado, porque aí o estudo ganhou segundo plano,
o trabalho veio com o primeiro lugar e a vida e a minha faculdade virou a faculdade da vida. Minha escola virou os professores estavam na minha prática ali. Aí eu acabei fazendo o que chamam de... Ai, meu Deus, quando junta tudo e faz uma coisa só, Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Eu fiz isso. Que junta tudo. Você faz o primeiro, segundo e terceiro ano na mesma supletivo. Situação. Supletivo. Boa. Supletivo. Fiz o supletivo. E aí eu fiz supletivo, suspendi minha vida e continuei trabalhando. Depois de um tempo, eu entrei finalmente numa faculdade de propaganda e marketing em São Paulo. Eu queria me estruturar para ser um publicitário. E assim foi, dentro da comunicação. Só que eu não durei 6 meses. Eu não consegui. Porque aí já era viagem pra caramba. Eu já estava com 20 anos, 20 e poucos anos, aí tinha muita viagem. Era uma disparada de trabalho, uma coisa atrás da outra. E mais do que isso, eu comecei a virar um chato dentro da sala de aula, porque toda a prática que eu estava vivendo, infelizmente, era muito diferente da teoria que eu estava ali. Sim. O que acontece com quase todas as profissões, viu? Isso não é só para comunicação. Eu, como professor, também passei por isso. Eu comecei a dar aula já no primeiro semestre da faculdade, e aí o que eu via na faculdade e o que eu via na minha prática era muito díspare, né? Então isso é muito comum acontecer. Então eu debatia muito com os professores de maneira construtiva, mas isso começou a ser disruptivo para mim, começou a me distanciar do prazer de ir para a sala de aula, porque eu falei assim, puta, para eu chegar onde eu estou hoje, na prática, vai ser um elástico muito grande de dedicação em sala de aula, e era um esforço físico, financeiro, um esforço de agenda e assim por diante. E acabou que a faculdade virou segundo momento na minha vida, segundo plano na minha vida, acabei não me concluindo, fiz só um ano, acho, no máximo, e toquei a vida. A faculdade da comunicação me formou da porta para fora. Mas é importante você perceber, Ota, que indiferente de você ter feito o ensino formal, né, que é esse ensino de graduação, o teu ensino informal, que foi esse da prática, né, caiu na rádio, tem que se virar para aprender com quem está em volta de você, caiu na TV, tem que aprender com quem está em volta de você. Esse ensino informal, ele também é um estudo. E é um estudo que é eterno também. Hoje, tudo que você traz de bagagem dessa prática da vida foi um estudo informal, que ocorre muito. E esse é um outro ponto que eu sempre falo com as pessoas que vêm aqui conversar comigo, para as pessoas não se preocuparem com isso, né? Porque você construiu uma carreira muito sólida dentro do que você fez durante toda a sua vida. E esse estudo informal, ele é muito importante e continua sendo muito eficaz para você, e você tem uma experiência que você pode passar para muita gente ainda hoje. Então é importante as pessoas entenderem que hoje talvez uma das maiores, digamos, mazelas da educação formal brasileira é não conseguir juntar a formalidade com a informalidade. Porque se na tua universidade tivesse muitas coisas a ver com aquilo que você estava fazendo na prática, certamente você não largaria. Você daria conta de levar os dois. Mas, infelizmente, ainda tem essa disparidade no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, mas uma coisa que, desculpa te interromper, uma coisa que eu botei na minha vida informal foi botar uma certa academia, transformar uma certa... Eu fui tentar fazer a coisa se tornar um pouco acadêmica para mim. Porque o poder de observação nesse aprendizado da informalidade, ele é fundamental. Só que não adianta só observar se você não estruturar as ideias, se você não registrar. Eu criei uma bíbliazinha minha, eu tinha um caderninho meu que eu anotava tudo. Eu anotava tudo. Oslen, eu chegava e reparava assim num dia. Não tinha celular com um lembrete que eu possa escrever aqui, né? Então eu ia marcando num papelzinho ou na mente. Eu tenho boa memória, excelente memória. Eu chegava em casa e anotava tudo num caderninho. E até hoje eu tenho essa mania aqui. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo. Tudo que eu converso em reunião, tudo que eu falo, tudo que eu anoto tudo. É um exercício, depois eu passo para o digital nesse caso atual. Mas naquela época eu deixava no caderninho, não falar perto do microfone para não gerar o puff. Aí eu fazia o desenho do microfone. O puff é o barulhinho do vento na cápsula do microfone. Aí eu botava, observar Emílio Surito, o locutor da Rádio Jovem Pan. Na troca do cartucho, não deixar em cima de não sei o que lá, pois pode desmagnetizar. Ia marcando. E isso eu fazia sempre meu backupzinho, eu ia fazendo meu backup de academia, eu ia fazendo. Construindo. E comprava revistas, e participava de reuniões, e ficava ali. E eram laboratórios. Eu ia ali, fazendo aqui. E isso é estudo. Né? Então você faz estudo até hoje, total. Então é muito, muito bacana de ver isso. Porque o que acontece? Muita gente acha assim, não, eu vou virar artista e eu não vou precisar mais me dedicar para nada. Nada a ver, né? Não tem nada a ver isso. Você vai estar se dedicando 100% o tempo todo, vai estar estudando o tempo inteiro. Hoje aqui no canal tem muitos estudantes que passam aqui e falam assim, eu quero ser youtuber. Legal. Mas para ser youtuber, você tem que ter um conteúdo para entregar e tem que saber fazer esse conteúdo também. Então tem que estudar de alguma forma, nem que seja de modo informal, como é o exemplo do Otter para todo mundo.
Muito legal isso, Otto, muito legal. E uma pergunta agora que, querendo ou não, isso acontece. Lá você disse para mim que você era das humanas, lá no ensino médio, na escola. O quanto que a língua portuguesa te ajuda no teu processo de hoje? Eu espero que você diga que seja bastante. 100%, 100%, 100%, professor. Exatamente, de né? É fantástica a jornada da língua portuguesa. Isso que eu falei, quando eu falei da minha comunicação, daquele local da coisa híbrida para mim, eu sempre prezei pela espontaneidade, seja em qualquer plataforma. Eu não posso tirar a minha autenticidade. Eu sou um comunicador nato, então deixa essa natureza fluir, deixa ela vir, deixa ela transbordar, mas claro, que você tem uma coisa que eu acho que o comunicólogo percebe, que é perceber o dialeto, é perceber a gramática de cada conversa, para quem você está falando, se é um público mais sério, se é um público mais rebuscado, se é um público mais coloquial, mais jovem, mais velho. E aí você vai construindo a sua gramática comunicacional da hora, né? Mas eu sempre estou muito atento para não errar concordâncias, para falar de um jeito legal, para estar sempre prezando pelo certo. É claro que tem umas horas que você fala, nós vai brincar hoje aqui, truta. Aí você vai. Aí você vai como comunicólogo trazendo as pessoas com seus fiozinhos de elos, né? Mas é claro que aí depois vem o prezado para o que eu prezo da boa gramática do português. Show de bola. Isso que você faz é uma coisa muito bacana, que é chamada tal da variação linguística social. Você se adapta de acordo com o grupo social que você quer se comunicar. Então, eu tenho um grupo mais amplo, então eu já sei que a minha comunicação tem que abranger todo mundo. Agora tem um grupo específico, por exemplo, no meu caso, né? Eu trabalho muito com jovens, pré-adolescentes, adolescentes. Tem alguns também concurseiros aqui no canal, mas tem um público ali de uma faixa X. Então eu sei como me comunicar com esse grupo também. E aí, isso é sensacional, porque os contextos em que você está inserido fazem com que você possa ter essa língua camaleônica aí, né? De se adaptar na comunicação. E tem que ser assim mesmo, para trabalhar com comunicação tem que ser. Por isso que você tem todo o know-how e todo o sucesso que você tem até hoje. Você entendeu isso. E sem deixar de ser o Otaviano Futebol Clube. Exato. Eu faço as minhas variantes de comunicação, de identificação. É o que a gente chama na comunicação do rapport, né? É quando a gente faz parte, a gente entra dentro de um ciclo comunicativo, de um elo, de uma bolha comunicativa, e você não se apropria, mas você usa a seu favor para que você arranje esse lugar de fala, como tão bem dizem hoje, né? Show de bola. Eu percebi uma coisa que você faz também com a comunicação, que é usar muito da música na comunicação, né? Você usa muito da música na comunicação, olha lá, o piano, né? E eu vi um vídeo seu, que é você tocando e o Ferrugem cantando. Eu falei, sensacional. Sensacional, achei muito legal. Foi uma entrevista que você fez com o Ferrugem, né? Um bate-papo ali e tal, muito regado à música. E eu também uso muito de música aqui no meu canal, faço muita paródia, né? Pego o conteúdo de língua portuguesa e faço paródias das músicas que estão rolando aí. E eu queria te perguntar, né? O quanto que você sente que a música consegue levar mais adiante a comunicação ou não? O que você sente quando você usa a música como comunicação? Você sabe que eu trabalhei como jinglista? O cara que faz jingles, sério? Sim. Em 97 a 99, eu trabalhava como repórter do Faustão. Eu era repórter, trabalhava na Globo. E paralelo a isso em São Paulo, isso no Rio. E paralelo a isso em São Paulo, eu trabalhava numa produtora de áudio chamada MCR. E eu fazia jingles. Jingles para grandes marcas de refrigerantes, grandes marcas de carros, grandes marcas de cigarro. Na época ainda se fazia propaganda de cigarro. Sim. E a força da música para comunicar, ela é incrível, né? Não à toa, essa produtora que eu trabalho, dos 10 jingles à época que tinham de recall. O que é recall? É quando você pergunta a pessoa, lembra de um jingle? Dos 10 maiores recalls de jingles no país, 8 eram dessa produtora que eu trabalhava e fazia algumas letras. Eram só maestros. E o time era composto por maestros, músicos, publicitários incríveis. E eu entendi aquela época a força da música na venda, na comunicação como um todo, vamos dizer, no poder de se tornar aderente, chiclete, você fazer, de repente, algumas coisas... Aquela que você deu 3 notas, você já lembra o resto da música, né? 2 hambúrgueres, alface, completa aí. Queijo, molho especial, cebola e picos, e um pão com gergelim, e vai. E nunca mais esqueceremos. E assim é também a fórmula, como eu tento muitas vezes, passar alguma mensagem. E eu acho que a música tem esse poder. O jingle ensinou para mim isso. E quando você... Vários professores... Tinha um professor que eu achava o máximo, que eu nem sei mais, que era o Pachecão, que eu adorava ele também. Ainda tá fazendo muita palestra por aí, viu, Pachecão? Pois é, e assim como vocês trouxeram a música.
E a música, para falar de uma fórmula química, é muito mais valioso do que falar 2 vezes 5 raiz de 40. Quando você bota 2 vezes 5, 4, 3, 2, dá. Caraca! É isso. Funciona eu sempre muito. Eu sempre digo que a música, ela é um elemento que ajuda a quebrar um pouco a barreira, né? Porque às vezes tem muita gente que tem dificuldade com língua portuguesa, então a pessoa fica com aquela barreira aqui, a hora que eu canto uma musiquinha, a pessoa dá uma risadinha, desarmou. Aí a hora que ela desarma, eu consigo entrar na cabecinha dela com a própria música e depois trago ela pra aula em si, né? Então é muito bacana usar o poder da música pra quebrar essa barreira inicial aí. Super, eu adoro até hoje. Eu pego o violão, peraí, ó. Pega lá. Eu pego meu violão e eu fico fazendo algumas reuniões com algumas campanhas que eu mesmo faço, que eu vou dar, e eu falo, gente, eu pensei num caminho que pode ser assim. Estou fazendo português, não tô entendendo o trem, então liga agora no canal do professor Noslen. Boa! E começa pegar esse jingle pra mim. Sei lá, mas eu adoro ficar imaginando algumas conversas de venda de coisas, fazendo isso. Ei, você, vamos aprender, professor Noslen. Ei, você, vamos aprender a falar, professor Noslen. Não vamos errar gramática, nem análise sintática. Ei, professor Noslen vai te ensinar na prática como fala bem, Noslen. Eita! Ô, produção, já salva essa música aí, vamos produzir essa música aí. E é isso, né? Aí daqui a pouco, não importa o que você tem, Noslen. Pô. Muito bom. É o jingle, é o que vende, é o que prende, é o que traz a galera a lembrar de você. Show de bola. Muito bom. Ô, Ota, cara, você já mostrou que é um mestre da comunicação, certo? Você já pensou em passar esse legado pra frente? Assim, olha, eu vou tentar passar pra quem quer aprender um pouco mais de comunicação, a se comunicar. Até tem muita molecada que quer agora ser youtuber. Pô, ser youtuber é ser comunicador. Você já pensou em fazer alguma coisa voltada para as pessoas aprenderem a se comunicar? Hoje em dia, você matou a charada. Eu finalmente fui convencido a compartilhar esse conhecimento. São 30 anos de microfone aberto, em frente às câmeras, em cima de palcos dos mais diferentes tipos, para os mais variados tamanhos e perfis de públicos, de audiência, ao vivo, gravado. E aí, com tanta bagagem, com tanta prática, com tanto expertise, finalmente me convenceram. E eu fechei uma parceria com uma plataforma que é a Curseria, que tem grandes professores, mestres lá, como Pedro Bial e outras, Alex Atala e assim por diante. E a gente resolveu formatar um curso em que eu pudesse trazer esse tripé acadêmico, né? Ou seja, a comunicação como teoria mesmo, o princípio dela, a coisa mais teórica mesmo. A segunda é a experiência, né? Tudo isso que eu vivi, os cases, e aí as ferramentas que eu uso como comunicador, não só para a questão da assertividade da comunicação, mas da prática dela, das ferramentas para você usar a sua voz, para você ter técnicas e assim por diante. Eu resolvi modular um curso que está muito interessante e é baseado no ato de coragem, porque comunicar para mim hoje e sempre foi um ato de coragem. E não é só para quem está com frente à câmera, é para quem quer defender a sua tese na faculdade, é para quem quer vender o seu projeto de vida, um arquiteto que quer convencer o seu cliente para a casa nova que ele elaborou nos sonhos dele, ou para a advogada que vai defender o seu cliente na frente de um júri. Comunicação é uma arte muito ampla e que muita gente não entende o como ela está presente no nosso cotidiano. E é a comunicação verbal, não verbal, corporal, é a comunicação violenta, não violenta, é a dialética, é o jeito que você faz o rapport, é conhecer o público-alvo, a comunicação de uma maneira muito ampla. E, claro, baseado em quê? Autenticidade. Eu acho que todo mundo tem que aprender a se comunicar, mas mais do que nunca não esquecer do que é feito, como é o seu jeitão de se comunicar. Perfeito. E muito legal, muito bacana isso, porque eu não sabia que você estava fazendo o curso, mas olha, já fica a dica pra galera, então logo vai ter esse curso. E eu sempre falo uma coisa bem importante que você comentou agora, que é sobre a identidade, né? Porque eu, como professor de português, tem vários professores de português na internet, vários. Mas as pessoas acabam se identificando com o meu jeitão de explicar, então isso é legal de ver também. A mesma coisa acontece com qualquer outro comunicador. Se você manter a sua identidade, as pessoas vão se identificar com você, e aí vão se sentir comunicadas pelo seu jeito de ser. Isso é importante demais. Show de bola. E você
vão gostar ou vão te odiar pela mesma circunstância. Então, seja você. Então, assim, se você quer apostar, não crie um personagem que vão te odiar ou vão te amar pelo personagem. Então, é melhor que você ser feliz sendo você mesmo, gostando, te amando, pelo menos você vai ter a certeza que você tá no caminho de bola. É isso mesmo. Ó, tá, tem uma brincadeirinha final agora pra gente já tá chegando no final da nossa conversa. Tá acabando? Ah, pô! Tá acabando, cara. Pô, foi rapidão, né? Pô, quando te viu, passou um tempo aqui já. Olha só, é uma brincadeirinha. Imagina que você agora vai voltar a ser o Ota lá da sua infância, tá? E agora é o momento do intervalo, o momento do recreio, tá? Eu vou fazer algumas perguntas, vou te dar 2 opções de resposta, mas a sua resposta tem que ser como se fosse o Otaviano lá dos 13, 14, 12 anos de idade, tá bom? Tá bom, mais irresponsável do que nunca. Isso, esse mesmo. A primeira pergunta diz assim, ó. Uma parte da turma resolve se esconder para brincar de salada mista depois do intervalo. Mas você não foi convidado. Letra A. Você deixa quieto, apesar de magoado. Ou letra B. Você denuncia todo mundo para aprender e não te excluir. Ah, não. Alternativa A e vou criar minha salada mista escondida deles. Eu faço a minha própria salada mista. Tá doido? Deixa. Vou chamar meus amigos e minhas amigas. É, boa. X9 jamais passará por isso aqui. Show de bola. Mais uma, ó. Você foi flagrado colando na prova. Digamos que, tá? E agora está na sala da diretora para dar explicações. Letra A. Você nega até o fim que tenha colado. Ou letra B, pede desculpas e diz que isso não vai mais voltar a acontecer, que você vai começar a estudar a partir de então. Alternativa B, a mais mentirosa possível para salvar minha pele naquele momento. Vamos colar amanhã, estamos de volta na área, professora. Então, tentando de novo. Sou brasileiro e nunca desisto. Eu era um cara de pau, porque imagina, nas provas de química, matemática, física, eu tinha 3 amigos craques, gênios. Um deles era o Caco, o famoso Caco e o Guga. O Caco e o Guga, cara... Todas as provas eram diagonal com eles. Ô, filha da mãe, deixa a provinha de lado que eu vou fazer de tudo aqui. E eu fazia meu jeitão de cola. Eu falava assim, professora, a letra A não sei o que lá. Eu sempre botava a resposta no negócio. Professor, amanhã vai ter a negócio da independência, uma letra A pra gente poder fazer? Aí assim, cada hora era cada hora. Tá vendo? Para de falar na aula. Ô, professor, eu não tô falando nada dentro de independência, letra A, ninguém tá falando nada. Dia da letra A, sem independência. Mais uma, olha só. Vai à vontade. Olha lá, a professora pede para que os alunos se dividam em duplas para um exercício. Qual das 2 opções você escolhe? Letra A, o colega que não para de falar, conhecido como o rei do monólogo. Ou letra B, o colega com mau hálito, conhecido como o boca de balão. Eu acho que é a letra B, sofrimento, mas já basta um monólogo como eu, gente. Pelo amor de Deus, não. Aí é muito. Aí é trio elétrico, é não dá. Tem que ser o segundo, fecha um pouquinho o nariz e fico lá, e aí fica meio de lado assim. Mas, repetindo, eu nunca fui esse falastrão na sala de aula. Nunca fui. No intervalou, loucura. A brincadeira, etc. Quando eu tinha um professor que era maravilhoso, Lio Arruda, de arte, já falecido. O professor Lio era maravilhoso, porque ele gerava na gente uma potência. Eu vou comparar com aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que tem o Robin Williams como ator, e que era um professor que estimulava a poesia, a leitura de poesia, poemas, sim, leituras. Baita filme, e que traz e é numa escola super tradicional, dura, né? Quase militar. E o Lio fazia isso também, ele promovia quase como uma pedagogia construtivista, né? O nosso melhor. Quem quer fazer isso hoje? Eu quero fazer. Quem quer ser o super-homem? Eu quero. Aí não sei o que lá, vamos fazer. Era de uma beleza. E a sala de aula se inflava, entrava em chamas, mas um fogo controlado. Porque ele sabia que a hora que ele falava silêncio, todo mundo falava, esse cara é legal, vamos respeitá-lo. E era incrível isso. Por isso que esse falastrão que eu brinco que eu sou e assim serei, sempre teve muita linha de respeito com aqueles que estavam lá, profissionais, professores, educadores até hoje. Show, maravilha. Tá, chegamos ao final do nosso bate-papo. Pois é. Agora a produção pode colocar aquele.
legal. Foi muito legal mesmo. Muito legal. Cara, eu sei que você tem agora um canal no YouTube, você tem todas as suas redes sociais ativas aí também, então eu queria que você deixasse pra galera seguir você, pra quem não segue ainda, eu já estou seguindo todas as redes lá, então conta pra galera todas as suas redes sociais, fala o teu canal do YouTube, nós deixaremos aqui na descrição também o teu canal do YouTube, pra galera também te seguir lá no YouTube, e conta tudo que você tá fazendo nessa vida aí pra galera te seguir e saber mais da sua vida também, mais das coisas que você tem feito por aí. Primeiro eu quero te agradecer, um grande prazer, sou um admirador. Quando me convidaram, foi um convite, foi um sim, já topei, porque eu acho que é incrível. E eu acho que é isso, quando o professor é mais comunicador do que professor, ele passa muito mais o que tem de conhecimento, muito mais, isso é notável. A diferença entre professores que não se comunicam bem é muito grande. E parabéns pela comunicação que você ensina a tanta gente. E eu estou muito feliz de também estar aqui compartilhando. Eu estou em todas as plataformas, @Otaviano no Twitter, no Instagram, TikTok. Estou com o meu canal do YouTube, que é o canal do Otaviano. E tem meu programa toda quinta-feira, toda quinta ao vivo, o Otalab no UOL, que a gente recebe convidados em todas as plataformas, uma baita audiência, cada semana uma repercussão incrível. E é isso, legal, gente. E tô no Tinder também, e também, mentira, louco. Valeu, Ota, obrigado. Eu que agradeço de coração por ter aceitado vir aqui fazer esse nosso bate-papo sensacional. Você que tá passando aqui agora, então já aproveita, já segue o Otaviano em todas as redes, já segue ele aqui na descrição também do canal do YouTube. Ele faz muita coisa bacana lá no canal do YouTube, eu já assisti alguns vídeos por lá. E também assista ele no UOL, que o programa do B é sensacional, o programa do UOL na quinta-feira. Pessoas, obrigado você que tá aqui. Já aproveita também, se inscreve aqui no canal, essa coisa toda, e comenta aqui embaixo qual outras pessoas você quer ver eu entrevistando aqui no Lista de Chamado. Maravilha? Pessoas, é isso, muito obrigado. Beijo, Ota, beijo a todo mundo, valeu! Professor Noslen, professor Noslen, vai, repete, aprende tudo de novo, ele é bem louco, professor Noslen, repete de novo, não tô entendendo, vai com ele, professor Noslen, com ele você aprende tão bem. Valeu, pessoas, um abraço, fui!